Unidade 5, Educação para a Diversidade, Contexto Escolar e Prática Docente, Desconstruindo Preconceito. Ao iniciar essa unidade, quero reiterar a importância, sem dúvida nenhuma, das discussões estabelecidas ao longo da disciplina, tá? Então, eu espero que as discussões tenham propiciado o interesse de vocês buscarem mais conhecimento, mais reflexões. O intuito foi e é proporcionar aos futuros educadores subsídios teóricos e práticos para que possam construir em sala de aula novas práticas e saibam abordar temáticas novas da melhor forma possível. Aprendemos que a abordagem da história e cultura afro-brasileira e indígena na sala de aula é garantida pela Constituição, a partir da Lei 11.645. Assim, nós docentes não podemos privar nossos estudantes de aprender temáticas tão importantes para a compreensão do povo brasileiro, pois são temáticas que explicam melhor quem somos. Então, a grande questão é isso, é conseguir compreender melhor quem somos e quem são os nossos alunos em sala de aula. Pensando lá a discussão apresentada pelo Darcy Ribeiro no povo brasileiro, quais são essas matrizes que fundam o ser brasileiro? Tendo em vista que um povo que sabe quem é, caminha para a construção de um país mais justo, cidadão e principalmente democrático, no seu sentido pleno. O que eu quero chamar a atenção? Que nós não podemos ser professores sem abordar essas temáticas. É nosso papel social e histórico de levar essas temáticas para a sala de aula com qualidade, ok? Eu gosto dessa frase do Lévi-Strauss, que fala um pouco sobre o outro, a alteridade em relação ao diferente. Ele coloca assim: a tolerância não é uma posição contemplativa, é uma atitude dinâmica que consiste em prever, compreender e promover o que quer existir. A diversidade das culturas humanas está atrás de nós, à nossa volta e à nossa frente. A única exigência que podemos fazer a seu respeito é que cada cultura contribua para a generosidade das outras. Né? Lévi-Strauss, um grande antropólogo, deixou essa reflexão em relação ao olhar e se colocar em relação às culturas e numa perspectiva da melhor relação entre elas. Perspectivas da interculturalidade crítica. O que os autores vão falar para a gente sobre o que seria essa interculturalidade crítica? Parte do problema do poder, questionando seus padrões e dispositivos que mantém a desigualdade e afirma que suas raízes, ancoradas nos movimentos sociais, ajudam a localizar essa perspectiva no contexto de contra-hegemonia. A interculturalidade crítica se dirige em busca da transformação social, capaz de alterar estruturas, instituições e relações sociais, tanto no que se refere às esferas políticas, sociais e culturais, como com relação às dimensões do saber e do ser. Então, a perspectiva da interculturalidade crítica é essa construção reflexiva e crítica em busca do quê? De transformação social. Como que eu transformo? A partir das estruturas, a partir de um conjunto de políticas sociais que vão trazer elementos para essa mudança, tá? Então, uma interculturalidade crítica é falar dessas problemáticas também, ok? Quem nos ajuda nessa reflexão acerca da interculturalidade crítica é a Cíntia Monteiro Araújo, no artigo intitulado Uma História Possível, o Saber Histórico Escolar na Perspectiva Intercultural. Está lá na lista bibliográfica. Para a gente falar, né, de interculturalidade, todas essas temáticas que a gente já vem discutindo, o livro didático, geralmente ele é considerado vilão. Mas eu acho que um bom livro com um professor ruim não adianta muito. E um mau livro com um bom professor é possível um equilíbrio. Ok? Então, a partir do momento de 2008, que se convencionou a Lei 11.645, você tem o quê?
essas temáticas indo para os livros didáticos. Alguns livros ainda abordam de uma forma superficial, outros aprofundam um pouco mais. Quero dizer isso por quê? Porque você, professor, vai encontrar essa diversidade nos materiais didáticos que você encontrará. A grande questão é que você tenha subsídios, que eu espero que a disciplina, a partir das leituras e das discussões, tenha criado esse olhar para que você consiga problematizar o que também aparece no material didático. Algumas questões que aparecem no livro didático. A ideia de um índio genérico, tá? Eu não falei aqui de nenhuma etnia específica além dos Guarani Kaiowá, uma opção, ok? Mas eu sempre deixei claro que existem diferentes etnias. A grande questão do livro é quando ele coloca assim: os índios viviam em grandes casas comunitárias, eles tomavam xixa, caçavam, pescavam, ponto. Isso é um índio genérico, né? Eu preciso possibilitar para o meu aluno que ele saiba que os Guarani Kaiowá faziam determinadas práticas. Os Caritiana, que está próximo aqui de Porto Velho, os Macurape, tinham diferentes formas de se relacionar com o meio ambiente, com o mundo à sua volta. Então você pode ter uma opção de abordar a questão indígena a partir de uma etnia, tá? Então é uma possibilidade didática. Falar, né, da diferença, mas usar talvez uma etnia, mas deixando claro de qual etnia você diz. Ok? Outra grande questão que aparece é a ideia romantizada dos povos indígenas. Quando você dá essa ideia romântica em relação aos indígenas, você tira dessas populações a possibilidade e o dinamismo de ser sujeito histórico. Tá? Então vamos evitar essa ideia romantizada, tá? Que em muito funda-se na ideia do bom selvagem, que é uma discussão do início do século XX. A gente precisa olhar para os povos indígenas e voltamos àquela primeira unidade e reconhecer. Folclorização dos rituais indígenas e afro-brasileiros. A gente tocou nesse assunto. É um detalhe importante porque, por exemplo, você vai abordar as questões da religiosidade afro-brasileira. Como você vai abordar isso? Você precisa abordar da forma mais apropriada, no sentido de não permitir essa ideia folclorizada. Deixar muito claro um conjunto social que pratica essa religiosidade, ok? Pensando os povos indígenas também, quem nunca viu essa imagem? Aquela velha imagem que a gente acaba vendo quando é dia 19 de abril, os professores pegam os seus alunos, fazem uma pintura no rosto e colocam uma peninha. Isso é uma ideia generalizada que traz um estereótipo. Isso é muito comum, mas eu espero que vocês, meus alunos que estão participando da disciplina, jamais façam isso em sala de aula. Por quê, professora? Se isso já se convencionou? Porque justamente a gente está refletindo, né? Quando eu disse dos silenciamentos e dos estereótipos, era disso que eu queria chamar a reflexão. Então, esse perfil indígena, com o cocar, com a peninha, com a pintura, existe? Claro que existe. Diferentes povos ainda vivem dessa forma. Entretanto, todavia, a gente tem crianças indígenas que vivem de outras formas. Então, eu te aconselho, no dia do índio, na semana dos povos indígenas, mostrar isso que a gente está falando na disciplina, a diversidade. Será que pintar um aluno, colocar uma peninha na cabeça, você está educando ele para a diversidade étnica? Eu acho que não. Porque em muito não vai ser esse índio estereotipado que ele vai encontrar nas ruas da cidade. Tá? Então eu chamo a atenção para essa reflexão em relação aos estereótipos que são formados. E principalmente, como a gente está, né, nessa unidade 5, que é a educação para a diversidade, contexto escolar e práticas docentes, desconstruindo
alguns preconceitos e olhares é justamente pensar nisso. Até que ponto não somos nós na escola que criamos esses estereótipos? Ok? Então, vamos nos preocupar com essa educação para a diversidade. Então, eu peço que não utilizem esse modelo para o Dia do Índio. Tendo em vista que aqui na disciplina, na apostila, nos sites, a gente tem uma riqueza de informações que estão dentro dessa perspectiva da Lei 11.645 para abordar essas temáticas, ok? Mudar as representações e os imaginários não é tarefa fácil, com certeza não. Entretanto, todavia, depende das nossas práticas e da nossa vontade em colocar isso nas nossas práticas. Porque nós somos frutos de uma história de colonização e de uma colonialidade do pensar. Então, infelizmente, nós estamos de costas para a diversidade étnica, para os povos indígenas, para os afro-brasileiros, e estamos de frente para o que está depois do Oceano Atlântico. Então, a gente precisa repensar as nossas práticas. Então, em muito, esses estereótipos são produtos da cultura colonizadora que nos fabricou durante séculos e continua nos fabricando. Fecha aspas. Isso é uma citação de um texto muito legal que também está como material de apoio, que está intitulado A Ressignificação das Representações sobre as Crianças Indígenas pelos Estudantes de Pedagogia. Desafio para uma formação docente intercultural. Tem tudo a ver com a gente e com vocês, tá? A gente vai disponibilizar como texto de apoio. Eles fazem uma pesquisa, o Bex e a Ruth Pavan e o José Licínio Bex, eles fazem uma pesquisa com alguns alunos da pedagogia, discutindo essa representação sobre a criança indígena. E o resultado da pesquisa eles apresentam no livro e destacam algumas questões. Uma das questões que eles destacam é a questão dessa imagem estereotipada da criança indígena e, consequentemente, como a temática é abordada em sala de aula com esse índio, com a peninha e com o rosto pintado, que em nada fala sobre a diversidade étnica indígena no Brasil. Lembrando, então, que nós temos o fórum da disciplina, temos a discussão temática e a atividade final dessa unidade 5 não será a elaboração de um texto dissertativo, mas sim um plano de aula com a temática indígena ou a afro-brasileira. Para tanto, eu preciso que vocês se fundamentem nas discussões realizadas ao longo da disciplina, por meio das aulas, como também das leituras e das atividades. Essa atividade deve ser impressa e entregue no polo presencial, ok? Então, eu quero que vocês elaborem um plano de aula, ok? E eu preciso desse plano de aula impresso e entregue no polo presencial. Como eu vou fazer isso, professora? Você vai escolher uma temática dentre as tantas temáticas. Você pode falar sobre os povos africanos, você pode falar sobre regiões do continente africano, isso são só dicas, ok? Você pode falar sobre um grupo étnico específico, um grupo étnico indígena. Você pode falar sobre um grupo indígena aqui de Rondônia, mas eu preciso que você sistematize essa temática num plano de aula, com objetivos e metodologias. Como eu vou dar essa aula? Porque a grande questão da nossa disciplina, que nós estamos na última unidade, é abordar possibilidades de utilização na sala de aula. Então, o plano de aula vem para suprir e para sistematizar essa informação. Então, utilizem-se de recursos. O que eu chamo de recursos didáticos? Imagens, fotografias, músicas, vídeos, documentários. Ok? Então, tem um conjunto de ferramentas didáticas que eu quero que vocês utilizem no planejamento dessa aula. Eu vou falar sobre alguns grupos étnicos africanos. Você pode falar desses grupos a partir de fotografias, tá? Então, elabore o seu plano de aula a partir dessas fotografias, tá? Você pode falar sobre a diversidade alimentar dos grupos indígenas.
Na apostila, eu não estou falando, muitas das coisas eu não falo aqui na aula porque estão na apostila. A influência das línguas indígenas para a língua portuguesa, como muitas das palavras que nós utilizamos no cotidiano são oriundas das diferentes línguas indígenas. Então você pode fazer um plano de aula pensando isso, tá? Então, sejam criativos e elaborem um plano de aula sistematizando uma temática, ou sobre história e cultura indígena ou sobre história e cultura afro-brasileira, ok? Essa é a atividade final da unidade 5.